aumentando as apostas. Quando Neia foi ver Robel e Gilcrestres, eles ainda estavam no escritório principal que Neia estava ocupando dentro do pátio em ruínas, e a primeira pergunta de Neia foi: como foi o pedido? Ela nem precisou nomear seu pedido, era óbvio o que ela queria dizer. O rei disse que o assunto estaria em discussão e que nos daria uma resposta em uma semana. Robel respondeu. Neia abriu e fechou a boca, ela teve que se impedir de dizer. Ainda. Como se muito tempo tivesse passado, quando na verdade ela estava vivendo entre os momentos em que o rei feiticeiro havia parado o tempo para todos os outros. Ela balançou a cabeça, esperando ociosamente que isso não fosse chocante por muito mais tempo. Senhora Neia, Gilcrestres começou, vendo a estranha expressão em seu rosto. Ela balançou a cabeça rapidamente, dissipando o pensamento. Tudo bem, estou bem, uma semana estará bem. Mas vamos brincar um pouco com as coisas aqui, divulgar que a Justiça Negra pediu permissão para construir nosso próprio templo e espalhar o boato de que o rei é a favor disso. Neia disse, seus olhos já estreitos se tornando quase fendas enquanto ela olhava para seus colegas. Robel pareceu surpreso, mas, como você sabe que ele é a favor disso? Ele perguntou. Neia riu, porque ele não disse não, claro. Se ele se opusesse e tivesse poder suficiente por conta própria, ele teria recusado rapidamente, mas nós somos a guarda da cidade, somos nós que vigiaremos o mercador mais importante do reino, somos nós supervisionando a construção da cidade, somos nós que temos o apoio da maioria das pessoas. Os nobres são ricos e os sacerdotes e paladinos são poderosos, mas os nobres carecem de coragem, e tanto os sacerdotes quanto os paladinos carecem de números e nenhum deles está recebendo os suprimentos do rei feiticeiro, necessários para a reconstrução. Ela explicou, seus olhos se abrindo mais quando Neia exibiu uma visão que ela nunca tinha mostrado antes. Isso é o que acontecerá se ele se opuser a nós, ele tentará transferir a recepção de bens para ele ou para um de seus nobres alinhados e começará a envolver outros na reconstrução de maneiras mais controladoras. Ele atacará dessa maneira para nos privar de nossas forças. Eu não posso dizer o que os paladinos e sacerdotes fariam pessoalmente, mas os nobres pressionariam por isso e provavelmente recrutariam esses dois grupos para apoiá-los. Portanto, certifique-se de manter boas relações com as pessoas. Neia os instruiu enquanto eles absorviam suas lições. Enquanto isso, deixe-me falar sobre este incrível sistema de contabilização de materiais que aprendi no reino feiticeiro. E ela falou sobre o sistema decimal que classificava os livros, e contou sobre a biblioteca onde ela estava aprendendo com a ajuda de um goblin e um mago esquelético, ao lado de um homem-lagarto demi-humano. A história era tão surreal que eles balançaram a cabeça em descrença. Se eu não tivesse ouvido isso de você, disse Gilcrestres, nunca teria acreditado. Neia riu disso, nem eu. Ela disse, e então se moveu para sair, tudo está em suas mãos, vou me preparar para falar nos cultos esta noite, e então vou relaxar um pouco, tenho que retornar ao reino feiticeiro em breve, então é melhor eu descansar enquanto posso. Ela se afastou e acenou para trás, ao som de seus votos de felicidades enquanto fechava a porta. Seu discurso naquela noite foi sobre a virtude do poder aplicada a um sistema de justiça, e como cada pessoa desempenhou um papel em sua sociedade, criando o sistema de justiça em que cada pessoa vivia, e como a fraqueza nas pessoas permitiu a corrupção dentro do sistema, e ela o amarrou de volta ao incorruptível Ainzoalgon, Deus da Justiça. A multidão agora estava na casa dos milhares, e, em vez de estar no palco, Neia descobriu que, como os números agora ultrapassavam o pátio, escondendo muitos atrás de paredes de vários edifícios que ainda não haviam sido reconstruídos, ela tinha que falar do topo do telhado danificado, que ela alcançou por saltos sucessivos impulsionados por artes marciais. Mas quando ela terminou, os punhos subiram e desceram de criança para mãe para homens em armaduras, com as cicatrizes da batalha em seus rostos expostos. Ela olhou para o céu e sussurrou suavemente, seu templo será magnífico, Ainzoalgon, Deus da justiça e da força. Depois que acabou, Neia se moveu entre a multidão, conversando com as pessoas e respondendo a perguntas, tudo foi exaustivo e ela ficou aliviada quando pôde descansar. Sua cabeça bateu no travesseiro e seu braço caiu sobre o rosto, ela estava cansada demais até para se trocar, e apenas puxou um cobertor sobre seu corpo. Foi esse esgotamento mental que salvou sua vida, pois acordou com a sensação repentina de ser esfaqueada no peito. O golpe não havia penetrado, pois ela ainda usava a armadura do grande rei Buzar. O agressor na escuridão cuspiu uma maldição de frustração e rapidamente ergueu a adaga novamente, mirando em sua cabeça desta vez, mas Neia não estava prestes a dar a ele essa chance.
Seu punho estalou e ela deu um soco na virilha de seu agressor, fazendo com que seus joelhos se dobrassem e sua mão largasse a faca em estado de choque. Ela não desperdiçou esforços, mas saltou imediatamente de sua cama, atrás de seu agressor, e o socou nas costas da cabeça, derrubando-o para frente na escuridão. Suas mãos lutavam em todos os lugares para a faca, seus gestos frenéticos dando a Neia o tempo que ela precisava. Assim que ele encontrou a faca, ela pisou em sua mão, colocando mana na força de seu golpe, esmagando sua mão e provocando um grito. Ela ouviu outras pessoas do lado de fora que perceberam a comoção e chutou a faca para longe com desdém, antes de se mover ao lado do atacante, chutando o atacante no rosto enquanto ele tentava rolar de bruços enquanto estava no chão. Ela o colocará no chão e agora o colocará para fora. Ela estava pegando a faca quando homens carregando armas e uma lanterna irromperam em seu quarto. Está tudo bem, estou bem. Neia disse para seu grupo de protetores de olhos arregalados. Traga a lâmpada, vamos dar uma olhada em quem tentou fazer isso. O rosto era de um homem mais velho, que Neia não reconheceu. Ele estava vestido com simplicidade, não usava anéis, parecia totalmente desconhecido. Algum de vocês o reconhece? Neia perguntou ao grupo de homens. Robel abriu caminho e olhou para o rosto inconsciente do homem na luz. Eu reconheço. Ele era um dos sacerdotes da corte do rei, ele se opôs à formação do templo. Não tenho certeza a qual dos deuses ele serve, mas ele é definitivamente um sacerdote, e ficou profundamente infeliz ao ouvir meu pedido. Ele teve de ser removido do salão do rei. Neia franziu a testa. Francamente, em outras circunstâncias, eu preferiria matá-lo e acabar com isso, mas ele está inconsciente agora e não seria melhor do que ele tentou fazer, e eu gostaria de algumas respostas primeiro. Ela olhou para o homem inconsciente, e uma ideia começou a ocorrer. Ela começou a acariciar o rosto dele, de uma forma que parecia quase amorosa, mas sua voz era tudo menos isso. E além disso, ela disse, você ainda pode ter um propósito, você pode servir à vontade do grande Deus da justiça, mesmo que você se esforce para miná-la. Quando ela olhou de volta para seus homens, a luz do fogo de sua lanterna iluminou seu olhar, e causou arrepios na espinha deles quando sentiram o poder em seus olhos. Você, conte ao rei sobre a tentativa de assassinato, pergunte a ele se devo levar o assassino agora ou pela manhã. Ela disse enquanto apontava para um dos homens. O resto de vocês, encontrem cordas e correntes e algo para amordaçar esse idiota, vamos mantê-lo sob guarda até que o rei mande uma mensagem. Lady Neia, Robel disse, você também não deveria enviar uma mensagem para o rei feiticeiro. Ele está esperando você de volta em breve, e isso pode complicar as coisas entre ele e o reino sagrado. Neia quase se recusou a incomodar Ains, mas depois que Robel apontou as possíveis implicações políticas, ela fechou os lábios e assentiu. Você está certo, claro. Ela disse. No entanto, ela não estava disposta a incomodá-lo diretamente, então, em vez disso, ela enviou uma mensagem para Demiurgo. Demiurgo, eu tenho um problema. Ela disse. Em Nazarick, Demiurgo franziu a testa assim que sentiu a mensagem chegar, sabendo que era de Neia, ele quase escolheu dizer a ela para não incomodá-lo. Bom, ela tentou acabar com sua vida porque ela pensou que era a vontade de Lord Ains, e ela argumentou que ela não gostaria de desperdiçar o tempo do mesmo. Eu provavelmente deveria dizer isso pessoalmente, meu senhor. Neia disse, posso incomodá-lo por um portal, vou deixar informar Lord Ains para você se você acredita que é importante. Claro, Neia, Demiurgo disse, eu abrirei um portal em sua localização. Ele se virou para Chautiar e disse, abra um portal na localização de Neia Baraja, ela tem informações para nós. Claro, Demiurgo. Chautiar disse docemente, e um portal se abriu na frente deles, através do qual Neia atualmente pisou. Ela se ajoelhou imediatamente diante de Demiurgo, e manteve a cabeça abaixada até que Demiurgo disse, levante sua cabeça e fale. Fizeram um atentado contra a minha vida. Neia disse abruptamente. E daí? Chautiar disse, os humanos não estão sempre tentando matar uns aos outros. Ela levou a mão à boca e riu um pouco. Eu raramente concordo com Chautiar, mas concordo nisso. Qual é o significado dessa tentativa? Demiurgo perguntou. O assassino era um sacerdote na corte do rei Caspond. Acredito que sua razão para tentar me matar foi que o rei Caspond ouviu meu pedido para construir um templo oficial para Lord Ains ou Algon para que ele pudesse ser adorado como o deus que ele realmente é. O padre ficou aparentemente indignado e amontoou ódio e acusações de heresia e blasfêmia contra meu mensageiro. Resumindo, acredito que isso foi feito para impedir que continuemos a servir ao único Deus verdadeiro.
Se ele não fizesse parte da corte, eu o teria despachado imediatamente, mas as considerações políticas sendo o que são, achei que deveria trazê-lo para você primeiro, já que preferia morrer a ser um estorvo para o rei feiticeiro. A voz e o teor dela mudaram enquanto ela falava, e elevou-se a um pico apaixonado, seus olhos brilharam quando ela captou o olhar deles. Demiurgo, por sua vez, ficou quieto. Seus braços cruzaram na frente dele, e um veio para acariciar seu queixo. Você fez a coisa certa ao nos dizer isso, Neia. Vou levar isso à atenção de Lord Ains. Devemos designar um guarda-costas para você depois disso, mas você deve ficar bem esta noite. Volte, descanse e prepare-se para falar perante a corte do rei Caspond. Chaltear, portal. Ele disse, e ela se recuperou e lançou seu feitiço, e Neia se levantou, curvou-se e atravessou o portal. Interessante, não é? Ele disse a Chaltear. Bem, se meu amado senhor Ains a escolheu, ela deve ser. Ela riu, mas continuou dizendo, o que eu senti dela? O sorriso de Demiurgo inteligente quando ele respondeu, esse era o poder de um evangelista. Os evangelistas são como os bardos, eles usam suas vozes para obter poder, mas, ao contrário dos bardos, os evangelistas têm uma habilidade poderosa de influenciar multidões, quando se voltam contra indivíduos, têm uma sorte notável em dizer a coisa certa. Ela está aproximadamente no nível 3, eu diria, o que a torna muito mais persuasiva do que qualquer padre que já vi neste mundo. Eles dependem da manipulação de pessoas por meio de rituais e cerimônias, mas Neia fala diretamente com a alma. Ela não vai vencer todos, mas é preciso muita vontade para resistir à voz do evangelista. Nada para nós com certeza, mas se nós conseguimos sentir, é porque ela tem um verdadeiro dom para isso. Ela continua sendo uma formiga humana comparada a nós, mas mesmo aqueles que são superiores a ela em poder haverão muito mais. Agora é melhor eu informar Lord Ains sobre este desenvolvimento. Não posso começar a entender a profundidade de seus planos, e nunca desejaria impedi-lo por algumas ações tolas minhas. Falaremos novamente, Chaltear. Demiurgo disse e foi embora. Neia, é claro, não ouviu nada disso quando voltou pelo portal e voltou para seus aposentos, e não demorou muito para que a palavra do rei chegasse para que eles trouxessem o assassino ao castelo para responder por seu crime e determinar se deveria ou não deveria haver um julgamento. Por enquanto, 2 guardas estariam junto que apoiariam seus captores da Justiça Negra e garantiriam que ele permanecesse ileso. A noite passou rapidamente, quando o sol apareceu no horizonte, ela foi ver o prisioneiro. O padre havia acordado a essa altura, e 4 guardas o vigiavam enquanto ele se sentava amarrado em uma cadeira. Seu rosto taciturno tornou-se colérico quando viu seu alvo entrar vivo e ileso. Ele tentou gritar com ela, mas sua mordaça permitia apenas ruídos sufocados. Neia ficou com os punhos nos quadris, olhando para ele através de seu visor enquanto ele engasgava com suas palavras. Estou disposto a tirar sua mordaça por enquanto, se você concordar em não começar a guinchar como um porco preso. Ela disse. Concorda? Ele se acalmou, olhou para ela e balançou a cabeça lentamente. Neia gesticulou para um dos guardas, que desfez a mordaça, deixando-o soltar um suspiro. Agora, por que você tentou me matar? Ela perguntou. Eu sirvo os verdadeiros deuses. Ele perdeu a cabeça. Como você que foi abençoada sob eles, que deu seu juramento sob eles, se voltou para esta blasfêmia, esta heresia, para adorar um morto-vivo como se fosse um deus? Ele perguntou em um horror de voz suave com a própria ideia. Ains ou algo é Deus. Ele é o Deus do poder e da justiça, e ele me salvou, ele salvou meus homens, ele salvou nossa nação, ele veio porque pedimos a ele lutou na frente de todos nós, e ele mudou o mundo, e seu poder é absoluto. Se isso não é um Deus, o que é? Ela perguntou. Os verdadeiros deuses irão punir você, pecadora. Ele disse em um tom sombrio. Os olhos de Neia brilharam atrás de seu visor, invisíveis para ele, mas ela ficou tensa. Então você ainda teme os deuses? Ele disse sarcasticamente ao senti-la tensa. Não, ela disse. Seus deuses, são deuses mortos, eu não os temo mais do que Jaldabaoth. Eu sirvo ao único Deus que resta neste mundo, e o mundo conhecerá seu poderoso nome, sua sabedoria, sua justiça e seu poder. Não, o que me preocupa é que sou uma pecadora. Ela disse, provocando um olhar de surpresa de todos os presentes. Ainda sou fraca e, portanto, não posso trazer a justiça do meu Deus a este mundo, porque somente pela força a justiça é feita. É verdade que agora sou mais forte do que a maioria na cidade, especialmente com o equipamento maravilhoso que me foi presenteado pelo rei feiticeiro, mas não é o suficiente. Não deixarei de ser uma pecadora até atingir o auge do meu potencial.
ou ter derramado minha última gota de sangue para promover a causa de meu Deus. E se minha última gota ainda não for suficiente, ele irá, eu acredito, me perdoar por ter dado tudo, como um Deus não culpará um mortal, por não ser um Deus. Ela disse, terminando seu sermão improvisado. Mas você, ela disse, olhando para ele, você tentou acabar com isso antes que eu pudesse realmente começar, e você falhou. Agora você vai perante o rei para determinar se você vai a julgamento, e eu acho que você será julgado, e eu acho que você será considerado culpado, e acho que você vai morrer, e você terá morrido um fracasso diante de seus deuses, e talvez se eles o receberem, você possa implorar perdão a eles por seu pecado de fraqueza. Mas mesmo que não saiba, saiba ou não, você pode ter acabado de entregar a capital do reino sagrado à adoração do Deus da justiça negra. Então obrigado, sacerdote dos deuses mortos. Ela disse com uma risada gentil, e antes que o padre atordoado pudesse começar a gritar com ela, ela gesticulou para que ele fosse amordaçado. Encapuzem-no e vamos levá-lo para o castelo. Apenas deixe-o na cadeira, não há necessidade de preservar a dignidade de um mero assassino fracassado e sacerdote de deuses fracassados. Neia disse, e os guardas do rei ergueram a cadeira entre eles e saíram. Você deixou as coisas meio pesadas aí, não foi, senhora Neia? Robel disse com alguma surpresa. Você acha que foi o suficiente? Neia disse com um sorriso. Suficiente? O suficiente para quê? Ele perguntou. Para fazê-lo forçar algumas mãos para mim. Disse Neia. Eu não entendo muito bem. Robel disse. Se isso funcionar, você vai, Neia respondeu, eu aprendi muito enquanto estava fora, hora de ver se algo do que aprendi foi aplicado com precisão. Com isso ela saiu e seguiu os guardas. Houve alguma confusão quando 2 guardas entraram pela porta do castelo com um homem encapuzado lutando em suas amarras e tentando gritar através de uma mordaça. A realeza, os nobres, os sacerdotes e os paladinos se reuniram para começar o dia e, previsivelmente, todos estavam conversando de uma maneira que Neia achou bastante inútil. Ela ficou, portanto, grata por ter os parado quando ela causou uma cena ao caminhar com um homem amarrado a uma cadeira atrás dela. Ela se ajoelhou diante do trono, eu vim com o perpetrador como Sua Majestade ordenou. Ela disse. Doplicas Pond acenou com a cabeça e disse a ela para se levantar, e então disse, remova o capuz, deixe-nos ver seu rosto. O capuz foi arrancado e suspiros de horror sacudiram a quadra. Todos eles conheciam Gindis, o sacerdote de Al-Alaf, a mãe divina da linhagem da família real, e encontrá-lo amarrado lutando contra uma cadeira não era como alguém esperava começar o dia. Majestade, nobres, paladinos, sacerdotes, como vocês sabem, ontem um do meu povo veio aqui, e pediu para começar nosso próprio templo oficial, e este homem abusou verbalmente do meu servo, servo do rei, e do povo. Neia começou a falar, andando de um lado para o outro atrás da cadeira, obscurecendo a maior parte de seu corpo, exceto por seus membros amarrados lutando e meio se debatendo e ruídos de engasgo desumanos. Ele fez isso com tanta força que teve que ser removido deste mesmo corredor. Apenas para vir aos meus aposentos mais tarde naquela mesma noite e tentar acabar com minha vida com isso. Ela disse, e sacou uma adaga e a entregou a um dos paladinos. Você pode confirmar que isso pertence ao padre? Neia perguntou. Bem, esta é a adaga de um padre, eles são obrigados a manter uma com eles, e esta tem a cor de Al-Alaf no cabo, ele é o único aqui que deveria ter isso, então sim, pertence a ele. O paladino disse relutantemente. Ele teria conseguido seu objetivo, mas não conseguiu penetrar minha armadura, e ele era fraco demais para me vencer em combate, e tão fraco que não precisei matá-lo. Agora aqui está ele, e peço justiça em nome do povo ao nosso rei, julgue este assassino. Ela pediu a seu rei. O tribunal entrou em erupção quando os paladinos ficaram divididos entre uma tentativa de tentar resgatar espontaneamente um padre, enquanto outros ficaram horrorizados com o crime. Os sacerdotes ficaram surpresos ao ver um dos seus nesta posição e ficaram paralisados enquanto observavam, e os nobres rapidamente formaram uma facção favorecendo uma ação ou outra, enquanto sussurravam uns com os outros. Remova a mordaça dele, Doplicas Pond disse, e imediatamente se arrependeu. O padre estava fervendo cada vez mais desde a provocação de Neia e ele havia sido incitado por seu próprio fracasso, e ele não conseguia mais se conter. Traidor! Ele gritou. Traidores dos deuses, vocês e todos aqueles que o seguem devem ser enforcados. Você trai a rainha sagrada, você trai os próprios deuses, não haverá misericórdia para você. Vocês todos deveriam ser queimados. Você, paladinos, derrube aqueles que abandonam os deuses, derrube todos eles. Derrube todos eles. Derrube todos eles.
Ele gritou até que o rei fez um gesto para que ele fosse amordaçado novamente, retornando a uma figura lutando que era, um pouco mais quieta. Majestade, o que você diz? Devemos ter um julgamento perante o povo. Um julgamento aqui? Vamos libertá-lo. O que você pediria de nós, senhor? Um dos guardas reais disse, olhando para a corte, sabendo por experiência própria o poder da corte para influenciar o rei, e não querendo agir sem instruções explícitas, em particular seus olhos caíram mais em Neia, que agora estava olhando na direção do rei, com um olhar que estava esperando por sua resposta.